Olá, senhores, salve Maria. Estamos aqui novamente em mais um vídeo para comentarmos mais um pouco sobre o modernismo, né? Então, vamos começar aqui com uma oração, né? Pedindo a intercessão de Nossa Senhora para tratar do tema com o máximo de piedade possível. Persignum crucis de inimis nostris, levanos Deus noster, in nome Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Tudo por vosso sacratíssimo coração de Jesus. Ave Maria, grata plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. Santa Catarina de Siena, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome Patris et Filii et Spiritui Sancto. Amém. Pois bem, senhores, aqui eu pretendo elucidar um pouco das doutrinas modernistas e, em resumo, são 5, né? Quero tratar do imanentismo, da evolução do dogma, da revelação para o modernista, né? Para a visão de magistério do modernista e o que é o dogma para o modernista, né? Todas essas questões estão muito bem colocadas e resumidas e condenadas pelo Papa São Pio X, né, na Pascendi Domini de Grettis, e também o Padre Álvaro Calderón, ele pode-se dizer assim que ele compara, né, essas doutrinas modernistas com a tradição católica, né? E ele mostra a aplicação dessas doutrinas modernistas no magistério pós-conciliar, né? Que bom, quem leu a tese do Padre Calderón vai saber que nem é magistério, né? Abre aspas aqui, magistério. Enfim. Pois bem, senhores. Bom, a primeira doutrina que eu quero comentar aqui é sobre o imanentismo, né? O imanentismo nada mais é que a religião ser fruto da nossa consciência humana. O modernista se julga próximo da consciência das massas e querem estimular a autoridade eclesiástica a aceitá-la. As bases para isso é o sentimento e a emoção. O padre Leonel Franca vai comentar o seguinte sobre o imanentismo religioso do modernismo. O que se chama revelação não pode ser senão a consciência que o homem adquiriu de suas relações com Deus. De quanto fica dito, claramente se vê que a parte construtiva da apologética dos modernistas é toda baseada na imanência. No sentido mais geral, o imanentismo afirma que só quanto se inclui na esfera de nossa atividade subjetiva, quanto é, por nós experimentado e vivido, pode ser objeto de conhecimento. Aplicado à questão religiosa, o novo sistema pretende que Deus se deve buscar dentro, não fora de nós. Aqui ainda, a imanência pode ser utilizada como método ou afirmada como doutrina. Como doutrina, a experiência interna constitui já a afirmação de Deus. Como método, essa experiência subministra apenas os pontos de apoio de uma verdadeira demonstração. Com efeito, se todo o conhecimento de Deus se reduz a uma experiência que tenta sentir o divino na consciência ou na natureza, se nos é impossível elevar-nos dos efeitos criados à causa primeira, segundo os processos lógicos naturais do espírito humano, se o divino é objeto de intuição direta e a intuição indireta não atinge senão o próprio ato consciente, por que não identificar Deus com a própria consciência? Ou seja, né, a gente acaba fazendo o homem de Deus mesmo, né? É o famoso Prometeu, né? A religião do homem. O homem se faz Deus. E é importante lembrar, né? A revelação, né, segundo a doutrina católica, ela é a ação exterior de um Deus transcendente por missão visível dos profetas, pelo Antigo Testamento, e de Nosso Senhor Jesus Cristo e dos apóstolos, né, no Novo Testamento. Manifestada em palavras a inteligência terminada com a morte do último apóstolo. Segundo a doutrina modernista, né, para dar uma boa resumida, é a ação interior de um Deus imanente por missão invisível do Espírito Santo, manifestada em experiências ao coração, continuada até os fins dos séculos. Depois eu quero ler alguns documentos do concílio e pós-conciliares para fazer uma ponte entre eles, né? Mas primeiro eu quero falar sobre as doutrinas modernistas. Pois bem, evolução do dogma. O dogma simboliza inadequadamente o mistério de fé, por redefinir em cada tempo em novo sentido e sentença. O traditium refaz-se por contradição dialética. E aqui nesse trecho eu quero ler a própria Pascendi para vocês, né? E São Pio X vai dizer o seguinte: nesse trabalho, a inteligência procede de dois modos. Primeiro, por um ato natural e espontâneo, exprimindo a sua noção por uma proposição simples e vulgar. Depois, com reflexão e penetração mais íntima. Ou, como dizem, elaborando seu pensamento, exprime o que pensou com proposições secundárias. Se forem finalmente sancionadas pelo Supremo Magistério da Igreja, constituirão o dogma. Assim, pois, na doutrina dos modernistas, chegamos a um dos pontos mais importantes, que é a origem e mesmo a natureza do dogma. A origem do dogma põe na eles, pois naquelas primitivas fórmulas simples que, debaixo de certo aspecto, devem ser consideradas como essenciais à fé, pois que a revelação, para ser verdadeiramente tal, requer uma clara aparição de Deus na consciência. O mesmo dogma, porém, ao que parece, é propriamente constituído pelas fórmulas secundárias. Mas, para bem se conhecer a natureza do dogma, é preciso primeiro indagar que relações há entre as fórmulas religiosas e o sentimento religioso. Né? Então, pro modernista, né, eu vou chegar a isso na parte de magistério também,
mas eu já vou adiantando um pouco aqui. Para o modernista, né, o magistério ele tem que pegar essa coisa da fórmula religiosa, né, de formalizar o sentimento religioso, né, que é exatamente esse segundo ponto aqui que São Pio X vai tratar. Né? Tanto é que o próprio São Pio X ele vai falar na Patinde que os modernistas não odeiam autoridade, né, eles não querem acabar com a hierarquia da igreja, não querem destruir, né, óbvio que acabam destruindo, né, mas eles pretendem estimular, né, fazer estímulos, né, para a autoridade que ela se subverta, né, aceite o sentimento religioso e faça como um papel mesmo de unificação, né, de formalização, né, não tem um papel assim de decretar, de ensinar, né, eles, né, a hierarquia, a igreja, o papa, ele detém ali o munus, né, o depósito da fé, né, e ensina para as pessoas, não, as pessoas estão ali com aquele sentimento religioso, né, com a doutrina, né, com a infalibilidade, né, do Espírito Santo ali, no meio do povo, né, no sentimento religioso, nas consciências humanas, e aí o magistério ele deve ouvir, né, e vamos dizer, formalizar, né, enfim, resumidamente é isso. Enfim, São Pio X continua. Não haverá dificuldade em compreender para quem já tiver como certo que essas fórmulas não têm outro fim, senão de facilitarem ao crente um modo de dar razão da própria fé, de sorte que essas fórmulas são como que intermediárias entre o crente e a sua fé. Com relação à fé, são expressões inadequadas do seu objeto, e pelos modernistas se denominam símbolos. Com relação ao crente, reduzem-se a meros instrumentos. Não é, portanto, de nenhum modo lícito afirmar que elas exprimem uma verdade absoluta. Né? Então aqui eles já começam a problematizar também o dogma, né? Não, o dogma pode ser discutível, sei lá o quê, né? O dogma ele não é uma verdade absoluta, né? O que é totalmente falso e contrário à doutrina católica, né? E São Pio X continua. Como símbolos são meras imagens de verdade e, portanto, devem adaptar-se ao sentimento religioso, enquanto este se refere ao homem. Pois que esse sentimento tem por objeto e absoluto apresenta infinitos aspectos, dos quais pode aparecer hoje um, amanhã outro, e da mesma sorte como aquele que crê pode passar por essas e aquelas condições, segue-se que também as fórmulas, que chamamos dogmas, devem estar sujeitas a iguais vicissitudes, e por isso também a variarem. É por isso de acabar variando o dogma. Isso também entra um pouco com a questão de consciência, da evolução da humanidade, com o progresso, né, com esse sentimento iluminista, racionalista mesmo, né, de a humanidade está progredindo, né, então também a doutrina católica deve progredir, o dogma também deve progredir, né, enfim, deve se mudar, né, as consciências dos homens estão mudando, então o dogma também deve mudar, né, segundo a consciência dos homens, né, enfim, é um absurdo, né, destrói completamente mesmo a religião. É interessante de aprender isso aqui, senhores, por causa até um pouco de RCC, né? A RCC trabalha muito com essa coisa de sentimento, né? Não vou nem pegar o lado protestante, né? Vou pegar mesmo, né, o lado que veio, né, do protestantismo, que é, no fundo, o modernismo também, né? Os protestantes pegaram isso na verdade, os modernistas pegaram isso dos protestantes, né? E formalizaram isso em doutrina católica, né? Uma ideia, uma doutrina, né? Vamos lá, a revelação, né? Falar sobre a revelação aqui. Para o modernista, a expressão da revelação adequada ao simples fiel é a Bíblia, palavra imediata de Deus, acima do magistério. A Bíblia simboliza todo o mistério revelado. É lida comunitariamente e explicada pelo Espírito Santo. É interessante aqui falar dessa importância, né, que eles dão à Bíblia, né, essa coisa da palavra de Deus, né, colocar mesmo a Bíblia acima do magistério da igreja, né, e pode ver mesmo também, até no Vaticano II, em que é um motivo de vanglória, isso aí até. Porque aqui a gente vai tocar num assunto um pouco polêmico, vamos dizer assim. Porque a igreja proibiu os fiéis de lerem a Bíblia e tal. Primeiro que não é bem assim, mas também não é tão assim. A igreja católica dava a Bíblia para todo mundo. Né? Porque a igreja, sim, reconhece sim, que de fato a Bíblia é complexa. Do Gênesis ao Apocalipse. Né? Ela não é que ela é ambígua, né, vamos dizer assim, mas ela usa metáforas, né, que se você aplicá-las ali com a forma errada, né, se vocês entenderem de forma errada, é óbvio que você vai entender errado e vai ter como que a Bíblia se contradiz. Então o Espírito Santo se contradizeu aqui, né, enfim. Então assim, o próprio Lutero mesmo, né, quando vai fazer da sola escritura, né, a base da sua doutrina herética, né, e hoje a gente tem aí 1 trilhão de seitas protestantes, né, uma que clama por que é a verdadeira, enfim, etc, tal, né, que tem a verdadeira interpretação da Bíblia, né, enfim. Mas o que eles não têm? Primeiro, que eles não têm tradição e magistério, né, e eles não têm auxílio do Espírito Santo, é evidente, é óbvio isso. Então, ficam nessa de se atacando aí entre, né, olha o que a Bíblia diz, enfim. Aí um usa um versículo, depois o outro usa outro, enfim, pra falar de teses opostas, né, entra naquela coisa de dialética hegeliana ali, de tese, antítese ali, faz uma mistureba toda, né, e temos a síntese ali, né, vamos dizer. O modernismo é mais ou menos isso, né, então eles pegam várias
várias opiniões contrárias, né? Uma opinião X, outra opinião Y, que vai uma de frente para outra, bate no liquidificador ali e deu a síntese, né? Dá uma ideia ali, né? Mas voltando a falar ali, alguns continuistas, né? Eles se vangloriam, não, porque o Vaticano II expandiu muito mais, né? Os estudos bíblicos, né? Bom, nem sempre isso é bom, senhores. Nem sempre isso é bom. Né? Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar as Sagradas Escrituras é uma tarefa complexa, é uma tarefa difícil e que requer observação, requer direção espiritual, né? Requer um cuidado muito grande com isso. E pode ver aí, quantos modernistas mesmo, né? Pessoal da RCC aí que ama a Bíblia, comentar a Bíblia, né? E assim, de verdade mesmo, pessoal, ver esses retiros da RCC, Shalom, Colo de Deus, até da Canção Nova também, né? Também, enfim, você vê que é muito protestantizado. Se eu não me engano, esses dias atrás eu tava vendo no YouTube, até aquele cara lá do Santa Carona lá, o fanático modernista lá, que odeia a tradição, que odeia a fraternidade, odeia a resistência, enfim, odeia o servacantismo, né? Enfim. Ele tava criticando, né, o Colo de Deus, mas isso faz um bom tempo já, por ter chamado um pastor protestante, né, pra pregar lá no retiro, né. E eu achei isso muito engraçado, porque eu fiquei pensando assim, cara, ok, né, chamando um pastor ali, ele tá criticando isso, mas, nossa, você vai ver qualquer dessas pregações, qualquer desses retiros, assim, dessas reuniões carismáticas e tal, cara, é exatamente igual. Um culto protestante, assim, com essa, vamos dizer, com essa teologia da prosperidade, né, que Deus vai te fazer você vencer, né, só que, óbvio, né, é evidente que eles falam muito mais alto ali, mexe totalmente com o psicológico, com a emoção das pessoas ali, as pessoas vão ao choro, vão aos prantos, né. Eu já vi muitas dessas análises psicológicas, né, relacionadas aos protestantes e tal. Eu cheguei a ler um pouco sobre psicologia, dessa coisa de hipnose, né, não exatamente deles falando do protestantismo, né, e dessas ações carismáticas aí, o povo cai no chão, mas enfim, falando do estado de hipnose, que nem sempre é aquela coisa ali que a gente vê, sei lá, do Pyong Lee ali, né, que a pessoa fica parada, né, paraplégica, deu piripaque do Chaves na pessoa, né, mas a pessoa, ela tende a fazer coisas, né, ela tende ali a realmente se jogar no chão, ela tende a chorar, ela tende a ficar ali naquele estado ali de hipnose, e realmente mesmo, é uma coisa que eles vão construindo no seu psicológico, uma coisa que eles vão trabalhando no seu psicológico, né, enfim. Aqui na cidade aqui minha, né, do ADM aqui, tem um encontro de jovens aqui, né, da paróquia aqui, nossa, da matriz, né, inclusive a matriz aqui é em honra a Santa Teresinha, né, do Menino Jesus, né, grande santa, e assim, né, por ela ter morrido jovem, né, morreu ali na flor da idade, né, e eles acabam querendo misturar essa coisa de catolicismo com juventude, né, você já sabe até onde vão dar, né, e nossa senhora, como eles falam, né, que Santa Teresinha é aquela coisa, que a santidade é para todos, que a santidade é para os jovens, né, aí usam um exemplo de Santa Teresinha, né, Santa Teresinha no shopping, Santa Teresinha usava óculos escuros aí, né, na balada, coisa mais ridícula, né, Santa Teresinha tava lá no Carmelo, lá, trancada lá, rezando, fazendo penitência, né? Não tava aí pulando, brincando, né, enfim, senhores, assim, abram os olhos para isso, é muito simples, enfim, senhores, vamos passar para a questão do magistério, que é uma questão que eu quero tratar num episódio só, e eu vou tratá-lo, mas aqui nesse episódio que eu vou dar uma breve resumida, vamos comentar aqui rápido aqui, não quero me estender muito. Vamos lá, magistério. Bom, para o modernista, a autoridade e o magistério não devem ser destruídos, mas estimulados para acatar o sentimento religioso das consciências e deve assumir e unificar o sentir comum. As revelações emergem pelo diálogo entre os fiéis que sentem e a hierarquia que diz ou expressa. E isso entra também com aquela ligação do dogma. Então, o que os fiéis sentem? O dogma, ele não consegue expressar, ele expressa de uma forma inadequada aquilo que os fiéis creem. Creem entre aspas também, porque não... Olha pra você ver como o modernismo ele é confuso, né? Mas enfim, voltando. Creem entre aspas por quê? Porque o dogma, ele é uma coisa entre o crente e o que ele acredita. Ele não é exatamente ali aquela expressão de verdade absoluta. Ele é um símbolo, né? Pra simbolizar aquilo que o crente acredita. E as declarações magisteriais, né, como volta aqui falando, né, emerge pelo diálogo entre os fiéis que sentem e a hierarquia que diz ou expressa. Né, mais uma vez ali, já comentei já, né, a questão do magistério ali, né, curvar a cabeça perante o sentir comum dos fiéis. E isso, é tanto do protestantismo, né, vindo do protestantismo, quanto do liberalismo. Né, é a democracia dentro da igreja.
É uma visão totalmente democrática ali de infalibilidade, todo mundo ser igual, né? Da infalibilidade do Espírito Santo ser para todo mundo, ser para todo o povo de Deus. E isso é muito claro, tanto nos documentos pós-conciliares, de Paulo VI e João Paulo II principalmente, e até nos discursos de Paulo VI durante o Vaticano II, né? Então é muito engraçado assim, né? Porque Paulo VI vai lá e fala assim, não, decretamos e definimos que tudo que está aqui no concílio deve ser observado e tal. Aquela coisa, nossa, olha que lindo, nossa, não, realmente mesmo, o Vaticano II, ele foi imposto, ele foi decretado e tal. Mas aí, falas antes dele, ele fala do Populi Dei, né? Somos o povo de Deus, somos a igreja, né? Somos todos do corpo de Cristo. Enfim, com esse sentimentalismo barato, essa coisa de democratização. Aí podem vir aqui, né, objetar, né? Não, mas ele estava falando do povo de Deus mesmo, né? Dos fiéis da igreja. Não, ele claramente se referia a ele também, do Populi Dei, né? Somos o povo de Deus, enfim. Somos irmãos, né? Senhores, sim, somos irmãos. Porém, óbvio, é evidente que a hierarquia, os padres, os bispos, os cardeais, o Papa, principalmente, eles gozam de uma dignidade absurda, principalmente o Papa, né? Enfim, e outra coisa que é muito interessante também é aquela questão de acabarem com todas as cerimônias solenes, pontificais, episcopais, né, relacionadas ao bispo e ao Papa, né, principalmente aquela coisa da tiara papal, né, do Papa ser levado ali por várias pessoas no ombro, né, demonstrando, simbolizando que ele está acima de todos mesmo, que e assim, o Papa merece esse prestígio, essa estima, essa admiração, essa veneração mesmo, essa espécie de devoção. O Papa é o vigário de Cristo, pessoal, né? É importante a gente ter essa visão do Papa, né? Antigamente, né, com Pio XII, Pio XI, São Pio X, tinha essa devoção mesmo, assim, particular do vigário de Cristo, do nosso pai aqui na Terra, vamos assim dizer, né? De São Pedro, né? Assim, gente, o papado, né? Realmente mesmo, assim, é de instituição divina, né? São Pedro, ele era pescador, né? Entra naquela coisa, né? A barca de São Pedro, a igreja, né? E São Pedro era para pescar os homens, né? Tem essa analogia, né, no Evangelho. São Pedro é pescador, Nosso Senhor o faz de Papa para pescar homens, para pescar almas, né, para Nosso Senhor, para a barca dele, né, que é a Igreja Católica. Então, se deve ter essa admiração pelo Papa, enfim, né. Tanto é que aqui a gente até evita ficar xingando o Papa Francisco e tal, porque, enfim, ele é um herege, mas ele ainda assim goza ainda de autoridade pontifícia, ele ainda goza de dignidade papal, né? Então, assim, eu acho que sim, a gente deve sim manter respeito pelos sacerdotes, né? Principalmente por sacerdotes que a gente discorda, é evidente isso, né? E a gente tem que ter isso em mente, né? O espírito liberal tá tão enraizado na nossa sociedade, nos nossos corações, que eu vejo isso em católicos, né? Que padreco horrível, sei lá o que, enfim. Ainda é padre, senhores, ainda é um padre ainda, né? Recebeu aí a ordenação. Enfim, senhores, vamos lá. Falar aqui rapidamente um pouco sobre o dogma, só para fechar essa questão, né? O dogma, assim, na visão modernista também para o modernista, o dogma não expressa o que o fiel deve crer. Devem ser entendidos somente em sentido prático, como norma de proceder, e não como norma... São Pio X vai falar o seguinte na Pascendi. O dogma nasce da necessidade que o crente experimenta de elaborar o seu pensamento religioso, a fim de tornar sempre mais clara a sua consciência de outrem. Esse trabalho consiste todo em esquadrinhar e polir a fórmula primitiva, não por certa em si mesma e racionalmente, mas segundo as circunstâncias, ou como de modo pouco inteligível dizem, vitalmente. O resultado disto é que, como já dissemos, ao redor da mesma se vão formando fórmulas secundárias, que mais tarde, sintetizadas e reunidas em um único todo doutrinal, quando forem ratificadas pelo magistério público, como correspondentes à consciência comum, são chamados dogmas. Destas devem cuidadosamente distinguir-se as investigações teológicas, as quais, porém, posto que não vivem da vida do dogma, contudo não são inúteis, seja para harmonizar a religião com a ciência e dissipar qualquer contraste entre elas, seja para iluminar a religião e defendê-la, e talvez ainda tenham a utilidade de preparar um futuro dogma. Então pode ver aqui, né? O dogma, ele não é aquela verdade absoluta, inquestionável. Ele sempre pode estar em questão, sempre pode estar em aberto a questão de dogma, né? E isso é evidente na igreja pós-conciliar, né? Não há dogmas, não, simplesmente assim, quem fura dogmas, quem discorda de dogmas, simplesmente não é excomungado, não acontece nada com esse tipo de gente, né? E é interessante de ver na Tetrade Apostolique, outra encíclica também de São Pio X, ele vai falar uma frase bem famosa, que é comum nos meios católicos, né? Mas se aplica exatamente a isso, que ele vai falar o seguinte:
De agora em diante, o Silon, que era uma revista modernista da época, não passa de um miserável afluente do grande movimento de apostasia organizado em todos os países para estabelecimento de uma igreja universal, que não terá dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito, nem freio para as paixões. Conhecemos bem as escuras oficinas em que são elaboradas essas doutrinas deletérias. Os chefes do Silon não conseguiram se defender delas. A exaltação de seus sentimentos os levou para um novo evangelho, sendo seu ideal semelhante ao da revolução. Não temem proferir blasfemas aproximações entre o evangelho e a revolução. E continua. A igreja, que jamais traiu o bem dos povos com elogios comprometedores, não deve esquecer o passado. Basta retomar com o concurso dos verdadeiros trabalhadores a restauração social dos organismos atingidos pela revolução e adaptá-los com o mesmo espírito cristão que os inspirou ao novo cenário criado pela evolução material da sociedade contemporânea. Pois os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários, nem os inovadores, mas os tradicionalistas. É interessante de ver aqui que o próprio Papa São Pio X ele vai assumir uma evolução da condição de vida humana, né, da técnica humana, progresso mesmo material humano. Né? Mas nem sempre esse progresso material, infelizmente, é seguido de progresso espiritual, como estamos hoje aí, né? A medicina ultra avançada, a ciência cada vez mais avançada, e nós aqui, né? Presos, realmente mesmo presos, escravizados, né? Por funk, por programas de TV, por novelas, por músicas cada vez mais imorais, baixas, né? Com temas sexualizantes, né? Nossas crianças aqui também escravas de gente como Felipe Neto, né? Realmente mesmo, predadores da nossa alma. O demônio é isso, né? E o demônio vai influenciando cada aspecto da sociedade, ele vai influenciando, cada aspecto. É importante aqui, senhores, de notar essa luta nossa, tradicionalistas, não só contra o Vaticano II, não só contra ele, né? Não só contra essa seita pós-conciliar que fizeram eclodir no Vaticano II, porque isso não é a Igreja Católica. É importante o nosso combate, senhores, no dia a dia, todo santo dia ao acordar, abrir os olhos, fazer o sinal da cruz, agradecer a Deus, nosso Senhor, pela misericórdia de nos permitir estar vivos mais uma vez. Rezar o rosário, fazer comunhão espiritual, rezar São José, rezar São Miguel, rezar proteção da devoção, fazer novenas. É um combate, senhores, que não se limita só à internet, em falar bonito, né? O que é evidente que é bom também, é óbvio, né? Arrastar pessoas para tradição, etc., né? Verem a crise. Mas esse não é o foco, senhores. O nosso trabalho aqui, eu espero que edifique a alma dos senhores e que se a gente conseguir mudar um pouco a cabeça de vocês, já realmente mesmo, assim, né? De quem tá assistindo o vídeo, uma grande conquista. Pode ter certeza. Seja um católico morno que esteja ouvindo isso, seja um tradicionalista que contribui para a sua formação, né? Enfim, senhores, é um combate, é uma guerra. Né? Tem um livro muito interessante chamado Combate Espiritual, que ele acaba comparando vários aspectos, né, da nossa vida espiritual, no nosso dia a dia, né, com uma guerra espiritual entre nós, né, e o padre que escreveu o livro, ele vai falar que o cristão tem 3 inimigos: a carne, o mundo e o demônio. Senhores, estamos em luta com esses 3 continuadamente. Então, senhores, exortos para rezarem o rosário, fazerem orações, se apegarem à família dos senhores, assim, antes de começarem a fazer apostolado na internet, etc. Apostolado também é uma palavra muito forte, mas movimentos, vamos dizer assim, religiosos e tal, perfis, com o intuito de evangelizar as pessoas. Evangelizem quem está próximo de vocês. É o mais importante, é quem vocês amam, certo? É quem mais a gente ama. Por graça de Deus, por graça da Virgem Maria, meus pais se converteram, viemos do protestantismo, me converti à fé católica através de mim. Graças a Deus se converteram, óbvio que não foi mérito nenhum meu. Por graça de Deus hoje têm a fé católica, querem se regularizar na Santa Igreja, querem receber os sacramentos, a crisma, né? Então, foquem, senhores, foquem no que é importante, foquem nos senhores, foquem em extirpar os vícios dos senhores. E é óbvio, é evidente, não lutem sozinhos. Refugiem-se na oração, né? Tá tendo tentações, principalmente carnais, que é o que eu acho que é o que mais assola, a nossa juventude, os nossos tempos de hoje, né? Coisas relacionadas à impureza, à sexualidade. Refugiem-se na oração, senhores. Não esperem ganhar esse combate sozinho. Temos um general e uma generala, vamos dizer assim, né? Do nosso lado, que são os mais poderosos nessa guerra, né? Que é o nosso Senhor Jesus Cristo e a Santíssima Virgem Maria. Pois bem, espero que tenha
aprendido alguma coisa. Nos próximos episódios aí vou trazer novamente, mais uma vez, esses resumos que eu acabei de listar aqui hoje, óbvio, de uma maneira um pouquinho bem mais resumida, e vamos começar a falar de Vaticano II e sua aplicação do modernismo mesmo, no Vaticano II em si. Espero que seja uma aula boa, uma aula não, né? Nossa, é muito forte falar uma aula, mas um vídeo, né? Algo, uma conversa mesmo que a gente tenha, que seja muito proveitosa, muito edificante para a alma dos senhores. Enfim, fiquem com Deus e, bom, que Nosso Senhor nos guarde para a vida eterna, né?